Vamos continuar nossa aula, vamos para a segunda parte desse vídeo. Senhores, estamos estudando formas de modificação de competência. No vídeo anterior, começamos a trabalhar conexão, ok? Vamos prosseguir no estudo da conexão. Relembrando, abre a tela. Conexão está lá no artigo 103 do seu código. Está lá no artigo 103 do seu código. Deixa eu botar aqui, 103. Reputação conexas, duas ou mais ações, quando entre elas houver mesma causa de pedir, ou mesmo objeto, ou mesmo pedido, ok? Não há necessidade que tenham mesmas partes. Lembrando que aqui na parte superior, do lado direito, em azul do seu vídeo, são os elementos da ação, parte, causa de pedir e pedido. Para que eu diga que duas ações são conexas, a identidade entre elas, não há necessidade de mesmas partes. Beleza, vamos usar? Isso eu já domino. Vá agora para o artigo 104. Veja que o artigo 104, ele fala já de outro assunto. Ele fala de continência. Ele fala de continência. Ok? Fala de continência. Veja que no artigo 104, ele diz que haverá continência entre duas ou mais ações quando entre elas houver mesmas partes, mesma causa de pedir, só que o pedido de uma, o objeto de uma, o pedido de uma é mais amplo que o da outra. Que o da outra. Então, o pedido é mais amplo que o da outra. Então, uma acaba englobando o que foi pedido na outra ação. Beleza, Mozart? Então, a continência, a identidade entre essas ações é ainda maior do que na conexão. Sim, porque veja, se na conexão basta que tenha a mesma causa de pedir, e aí elas já são conexas só por causa de pedir, na continência não tem que ter sempre a mesma causa de pedir. Por isso que o professor Fred Didier, com seu habitual brilhantismo, diz: toda continência, na verdade, é uma causa conexa. Por isso que ele diz que continência poderia ser imaginado como uma subespécie de conexão. Porque todas as vezes que há continência, na verdade, houve conexão. Porque na continência não tem que ter a mesma causa de pedir, e se apenas a causa de pedir for igual, não é conexão já? Então, continência, a similitude, a semelhança entre as ações é bem maior. Ok? Então, continência é uma subespécie de conexão, segundo o professor Fred Didier, mas entenda que também é uma forma de modificação. O que eu preciso que você saiba para a prova de FGV, ou de FCC, ou do CESP? O que você tem que saber é, para continência, a identidade entre as ações ela é maior. Por isso a palavra continência. Continência não dá sentido de continente, continente não dá sentido de, geograficamente, de amplitude. Então, você vai ter uma ação com mesmas partes, mesma causa de pedido, só que o pedido de um é maior e engloba o que é pedido na outra. Ok? Continência é o do pedido maior. Ok? Tem um bizu. Abre a tela. Conexão é mesmo o quê? Causa de pedir é o mesmo objeto, né? Olha que coisa linda. Conexão. CO. Conexão. 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 C e O. Conexão, CO, causa de pedir e objeto, causa de pedir e pedido. Continência. Qual a palavra maior? Continência ou conexão? Continência não é maior? Se continência é maior, é a que tem mais requisitos. Partes, causa de pedir e o pedido de uma é mais O, maior, e engloba o que é pedido na outra. Ok? Quando ocorrer conexão ou quando ocorrer continência, apesar de versar sobre competência relativa, o juiz pode averiguar de ofício, de acordo com o artigo 105, grife aí no seu código, artigo 105, ocorrendo conexão, ocorrendo continência,
o juiz poderá averiguar de ofício e reunir as ações de ofício, ok? Não há nenhuma interferência em relação ao que você estudou sobre competência relativa nesse ponto. Numa outra oportunidade, explico isso melhor. Agora não dá tempo. Agora, o que eu preciso que você saiba? Veja bem. Se há conexão entre duas ações, eu vou ter que reuni-las. Concorda? Lembrando que só faz sentido você reunir as ações se elas ainda não tiverem sido sentenciadas. Então, eu as reúno para que elas sejam sentenciadas simultaneamente, para que elas sejam julgadas simultaneamente. É por isso que existe a súmula 235 do STJ. Se quiser, dê pause agora e procure a súmula. Súmula 235 do STJ. A súmula 235 do STJ diz que não há necessidade, quer dizer, que não se pode reunir ações por conexão se uma delas já tiver sido sentenciada. Claro, porque se uma já foi sentenciada, como é que você vai evitar sentenças conflitantes? Você não teria mais como reuni-las nesse momento, porque uma já vai estar no tribunal aguardando julgamento de um recurso e outra vai estar em primeiro grau. Se você junta, você suprime instância aqui embaixo ou retarda injustificadamente o andamento da outra. Então, só se pode reunir as ações por conexão se elas ainda estão pendentes de sentença, pendentes de julgamento. Se uma delas já foi julgada e a outra não, você não tem mais sentido reunir por conexão, súmula 235, ok? Mas se eu tiver que reuni-las por conexão, quem é o juiz que ficará responsável em julgá-las? Quem é o juiz que ficará responsável em julgá-las? É aí que entra uma outra análise. Uma outra análise. Qual é a outra análise? Eu vou ter que reunir e eu preciso saber onde elas serão reunidas. No exemplo lá de Natal, do acidente, no juiz da terceira ou no juiz da 20ª, não lembro se é a 20ª ou a 10ª, mas quem é que vai ficar responsável em julgar? Observe o que diz o artigo 106. Quando ele perguntar assim, quem é o juiz prevento? Aí normalmente o aluno agoniado, talvez você mesmo esteja dizendo aí do outro lado do vídeo, é o juiz que primeiro despachou. Calma. Que despacho? Qualquer tipo de despacho? É a primeira ação proposta? É a primeira citação válida? Deixa eu exemplificar isso em casos concretos. Abre a tela. Quero que você agora visualize outra coisa. Suponha duas ações, ok? Que estão correndo. Opa. Suponha duas ações que estão correndo. PI é a petição inicial, ok? Uma PI aqui e uma outra ação. Essa primeira ação corre na 4ª vara civil. Essa aqui de baixo corre na 10ª vara civil. Vamos supor, ok, que essas duas ações aqui, a da 4ª vara civil, esteja correndo em Recife. Em Recife. E a 10ª também seja em Recife. Ok? O juiz, ao receber essa petição inicial, vai dar um despacho e nesse despacho ele irá autorizar a citação. Ele vai dar um despacho aqui embaixo também e vai autorizar a citação. Quando for autorizada a citação, normalmente a citação, a regra não é a citação ser por AR. Quando a citação é por AR, vai ser expedido o aviso de recebimento e esse AR, quando for cumprido, será devolvido para ser juntado ao processo. Vai ser expedido um AR, artigo 222, a regra é a citação se dá por AR em todo o território nacional. Então, se expede um AR e ele vai ser juntado. Perceba, na hora que eu digo que o juiz deu um despacho, esse despacho que autoriza a citação é o que a gente chama de despacho liminar
liminar positivo. Quando eu digo que houve juntada, na verdade eu digo que aqui ocorreu o que a gente chama de citação válida. Citação válida. Vamos dar datas agora. Suponha que essa primeira ação aqui, a da quarta vara, foi proposta no dia 5 de abril. E essa aqui de baixo, no dia 10 de abril. Isso aqui é a data em que a ação foi proposta. Deixa eu botar aqui. Data da distribuição. O juiz despachou essa da quarta vara no dia 15 de abril. O juiz aqui de baixo despachou rapidinho, despachou no dia 12 de abril. A juntada do AR no de cima se deu no dia 30 de abril. A juntada na de baixo se deu no dia 2 de maio. Perceba o seguinte. Deixa eu só apagar aqui que esse 2 está parecendo um 4 de maio. Bom, mas ainda que seja 4 de maio, também não tem problema não. Vê. Perceba, se eu disser que o juiz prevento é o juiz que primeiro despachou, o primeiro despacho não foi dado na quarta vara, e sim na 10ª vara. Então, prevento seria esse aqui, se fosse pelo despacho. Mas se eu dissesse que o juiz prevento é onde ocorreu a primeira citação válida, a primeira citação válida se deu na quarta vara, e não na 10ª vara. Ok? Percebeu? Se eu fosse levar em consideração a data da primeira ação proposta, a primeira ação proposta também foi na quarta vara, dia 5 ao invés do dia 10. Então, nós temos 3 situações aí. Eu considero prevento o juízo da primeira ação proposta, onde ocorreu o primeiro despacho, liminar positivo, quer dizer que é o despacho que autoriza a citação, porque o despacho que manda emendar não é considerado despacho para fins de prevenção. Ou é onde ocorreu a primeira citação válida. Veja que eu tenho 3 situações. Se você abrir o seu código no artigo 106, o artigo 106 diz o seguinte, que prevento é o juiz que primeiro despachar, quando tiver mesma competência territorial. Só que se você... Então, você é prevento que primeiro despachou, estava certo. É o juiz aí da 10ª... Mas calma. No mesmo código, se você adiantar e for para o artigo 219, o artigo 219 diz que a citação válida torna prevento o juízo. A citação válida torna prevento o juízo. Então, veja que entre o artigo 106 e o artigo 219, há um conflito. Entre o artigo 106 e o artigo 219 há um conflito. Como é que você vai resolver esse conflito? A doutrina já explicou isso há muito tempo. Realmente, esse conflito ele é dirimido da seguinte maneira. O artigo 106 é aplicável quando os juízes tiverem a mesma competência territorial. Então, as duas ações conexas, se eu tiver que reunir, eu tenho que analisar aonde é que elas correm. Se as duas correm na mesma competência territorial, as duas correm em João Pessoa, as duas correm em Maceió, as duas correm em São Paulo, capital. Então, eu tenho que reuni-las levando em consideração onde a ação foi proposta primeiro, o juiz que primeiro despachou autorizando a citação, que é o despacho liminar positivo. Cuidado, pessoal, que quando o aluno lê liminar, já fica pensando que é decisão. Despacho liminar positivo é apenas aquele que o juiz diz cite-se, ok? Então, tendo juízes das ações que vão ter que ser reunidas a mesma competência territorial, eu deveria levar em consideração o juiz que primeiro despachou. Mas quando os juízes, as ações correrem com juízes que tenham competências territoriais distintas, uma ação corre em João Pessoa, a outra corre em Campina Grande, ok? Competências territoriais distintas. Uma ação corre em Natal, outra ação corre em Mossoró.
competências territoriais distintas, ok? Uma ação está correndo em Maceió, a outra está correndo em Aracaju. Competências territoriais distintas. Uma ação está correndo em São Paulo, a outra em Campinas, distintas. Uma ação corre em Porto Alegre e outra em Florianópolis, competências territoriais distintas. Todas as vezes que tiverem competências territoriais distintas, as ações conexas serão reunidas não pelo juiz que primeiro tiver despachado, mas onde tiver ocorrido a primeira citação válida. Então, artigo 106, juízes com mesma competência territorial. Artigo 219, juízes com competências territoriais distintas. Está claro isso? Tela cheia. Vamos voltar para a questão. Só voltando aqui. Nesse exemplo, se eu dissesse que as duas ações são duas ações... se eu perguntasse nesse exemplo aqui que está na sua tela. Quem é o juiz competente? O da quarta ou da décima? Você tem que perguntar o seguinte. As ações correm em juízes com mesma competência territorial. Olha aqui, ó. As duas ações correm em Recife. Não tem a mesma competência territorial. Então, nesse caso, é o juiz que primeiro tiver despachado. Agora, se uma questão dissesse que uma ação, a da quarta vara está correndo em Recife, e a da décima vara estava correndo, na verdade, em Caruaru, estava correndo em Caruaru, então eu tenho ações correndo em competências territoriais distintas. Caruaru. Vou corrigir isso. Depois o pessoal de Caruaru não venha reclamar. Caruaru. A nossa capital do forró. Se as ações estão correndo, uma em Recife e outra em Caruaru, nesse caso, eu não deverei levar em consideração a primeira ação despachada, mas sim onde tiver ocorrido a primeira citação válida. E a primeira citação válida ocorreu, nesse caso, na quarta vara de Recife. Então, o processo de Caruaru deveria ser remetido para Recife, porque foi em Recife que ocorreu a primeira citação válida. Tá claro? Vamos responder a questão agora. Quando duas ou mais demandas individuais possuem o mesmo pedido ou a mesma causa pedir, então pedido e causa pedir, conexão, ok? Disse que são conexas, beleza. Nessa situação, se estiverem tramitando em juízes diversos, poderão ser reunidas para julgamento em conjunto pelo juízo prevento, ok? Então, se correm em juízes diversos, ele não está dizendo em locais diversos, mas dizendo que uma corre numa vara e outra corre noutra vara. Deverão ser reunidos para julgamento em conjunto pelo juízo prevento. Aí a pergunta, quem é o juiz prevento? Caso esses juízes tenham competência territorial diversa, quer dizer, uma ação corre num local e outra no outro, não é na quarta vara de Recife, na décima vara de Recife. Um na quarta vara de Recife e outra na décima vara de Vitória, no Espírito Santo. Nessa circunstância, quem é o juiz prevento? É o da primeira ação despachada, da primeira citação válida, é o quê? Veja as assertivas. Opa. Veja as assertivas. Artigo 106. Correndo em separadas ações conexas, perante juízes que têm a mesma competência territorial, considera-se prevento aquele que despachou em primeiro lugar. Lembrando aqui, vamos fazer algumas anotações aqui. Deixa eu já botar aqui também o artigo 219. Opa. Deixa eu já botar também aqui o artigo 219 e fazer umas anotações em cima. Vê. Primeira coisa que eu quero que você perceba aqui é juízes com mesma competência territorial. Aí, nesse caso, é quem primeiro despachou. Despachou em primeiro lugar. Lembrando que aqui o despacho é o liminar positivo. Esse despacho aqui é o despacho liminar positivo, que significa o despacho que autoriza a citação. Mas já no artigo 219, ele diz:
A citação válida torna prevento o juízo. Quando ele diz a citação válida torna prevento o juízo, eu vou aplicar aqui no artigo 219, quando os juízes tiverem competências territoriais distintas. A questão que você leu, ele dizia que caso as ações corram em juízes que tenham competência territorial distinta, o que vai acontecer? Letra A. As ações serão reunidas naquele juiz que proferiu o primeiro despacho liminar positivo. Não, isso aí é se eles tivessem a mesma competência territorial. Para o qual foi primeiro distribuída a petição inicial? Não. Que tiver, ao tempo da arguição da conexão, praticado o maior número de atos processuais? Não. Em que se realizou a primeira citação válida? É ela mesma, a letra D. Em que se realizou a primeira citação válida? A resposta é a letra D. Está com um errinho aqui no slide, não apagar as outras. Mas vamos embora para a questão número 3. Está claro isso? Então, trabalhamos aí questões relativas à competência. Tela cheia. Terceira questão. O Código de Processo Civil regulamenta como se dará a atuação das partes e dos procuradores em juízo. Já não estamos mais em conexão, incontinência. Na verdade, não estamos mais em competência. Até agora, em provas da FGV de OAB, só tivemos 2 questões sobre competência. Agora, a questão envolve a parte de partes e procuradores. Na verdade, envolve as questões que nós vamos trabalhar a partir de agora, sujeitos processuais. E tem muita questão disso, da FGV. A FGV cobra muito isso. Vê só. O Código de Processo Civil regulamenta como se dará a atuação das partes e dos procuradores em juízo. Além de dispor sobre a capacidade processual e dos deveres de cada um, disciplina sobre a constituição de representante processual e substituição das partes e dos procuradores. A respeito dessa temática, assinale a alternativa correta. Então, ele explicou do que vai cobrar e as assertivas deverão ser analisadas isoladamente, buscando qual a assertiva correta. Letra A. Ao advogado é admitido procurar em juízo sem instrumento de mandato. Cara, você sabe que para você estar em juízo na qualidade de advogado, não basta você dizer que é advogado de fulaninho. Você, na verdade, tem que comprovar ao juiz, já que é você quem está assinando a peça, a petição, que você realmente é advogado daquela pessoa. Porque senão você iria pegar como recém-formado as melhores causas do mundo, né? Recém-formado, normalmente, quais são as causas que ele pega? Grandes causas envolvendo multinacionais, né? Primeiros clientes que você vai ter como advogado recém-formado no escritório que você montou com seus colegas de faculdade. Você vai chegar para o seu pai e vai dizer: pai, olha, já montei aqui um escritório, vamos ficar eu, Leandro e Carlinhos. E a gente já começou, pai, com 5 clientes. Nossos 5 clientes são o Banco Itaú, Grupo GM, Nestlé, Kraft Foods e Procter & Gamble. É assim? É claro que não é assim. O início é aquele martírio, né? Você vai pegar as causas de família, né? A separação dos pais do seu melhor amigo, né? O inventário de sua avó que até hoje não foi resolvido. Juizado especial, aí, meu Deus do céu, aquele inferno de juizado. Os porteiros de seu prédio, os zeladores, sempre tem uma causa trabalhista, uma questão criminal para conversar com você. É assim para todo mundo, filho. Então, veja, para que você comprove que realmente você é advogado do caso de Ronaldinho Gaúcho, você tem que mostrar a procuração. Então, toda petição inicial tem que vir acompanhada da procuração. A procuração é quem habilita o advogado. Mas, em casos especiais, será admitido em casos de urgência que você dê entrada na petição inicial, desacompanhada do instrumento de mandato, desacompanhada da procuração. Mas desde que você ajunte artigo 37 no prazo de 15 dias, lembrando que esse prazo é prorrogável por mais 15 dias. Dentro desse ambiente de advogado, do artigo 36 ao 40,
Vamos voltar a ler a assertiva, tela cheia. Ao advogado é admitido procurar em juízo sem instrumento de mandato, a fim de praticar atos reputados urgentes. Ok. Até aí está certo. Para atos urgentes, pode. Porque o normal é não poder. Mas, para tanto, deverá prestar caução e exibir instrumento de mandato no prazo improrrogável de 15 dias. Aí está com erro. Veja o artigo 37. Sem instrumento de mandato, o advogado não será admitido a procurar em juízo. Ele não pode advogar sem a procuração. Poderá, todavia, em nome da parte, intentar ação a fim de evitar decadência ou prescrição, bem como intervir no processo para praticar atos reputados urgentes. Nestes casos, o advogado se obrigará, aí veja, independentemente de caução, a exibir o instrumento de mandato no prazo de 15 dias, prorrogável até outros 15 por despacho do juiz. Então, a assertiva está errada, primeiro, porque ela exige que para que ele atue dessa forma, preste caução, e veja que é independentemente de caução, e diz que o prazo é improrrogável de 15 dias, quando, na verdade, o prazo é prorrogável por outros 15 dias. Ok? Prosseguindo. Letra A está errada. Letra B. O instituto da sucessão processual ocorrerá quando houver morte de qualquer das partes, que será substituída pelo espólio ou por seus sucessores, suspendendo-se o processo e sendo defesa, portanto, proibida a prática de atos processuais, salvo atos urgentes, a fim de evitar dano irreparável. Bicho, lê esses artigos comigo. Primeiro, suspende-se o processo. Olha já na assertiva 1. Pela morte ou perda da capacidade processual de qualquer das partes. Então, se uma das partes morreu, o processo tem que ficar suspenso. Ok? E aí, o que vai acontecer? Aí, olha o artigo 43. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a substituição pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no artigo 265. Volte, olha ali de novo. O instituto da sucessão processual, ocorrerá quando houver morte ou qualquer uma das partes, que será, aí olha a expressão, substituída pelo seu espólio ou por seus sucessores, suspendendo-se o processo e sendo proibida a prática de atos processuais, salvo atos urgentes, a fim de evitar dano irreparável. Tá bonitinha a questão? Guarde para você, prossiga. Letra C. O advogado poderá, a qualquer tempo, renunciar ao mandato, devendo, entretanto, assistir o mandante nos 10 dias subsequentes, a fim de lhe evitar prejuízo, salvo na hipótese de ter comprovado que cientificou o mandante para que nomeasse substituto. Então, o advogado não pode, a qualquer tempo, renunciar ao mandato? Pode. Devendo, entretanto, assistir ao mandante nos 10 dias subsequentes, a fim de lhe evitar que sofra algum prejuízo, salvo na hipótese de ter comprovado que cientificou o mandante para nomeante de tal fato. Vê, o advogado poderá, a qualquer tempo, renunciar ao mandato, provando que cientificou o mandante a fim de que este nomeie substituto. Durante 10 dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo. Veja, ele colocou esse salvo aí. Então, veja. Salvo na hipótese de ter comprovado que cientificou o mandante para que nomeasse substituto. Parece-me estranho essa parte final. Letra D. Caso o advogado deixe de declarar na petição inicial o endereço em que receberá a intimação, poderá fazê-lo até a fase de saneamento, mas as intimações somente informarão o nome do advogado quando tal dado estiver regularizado. Também você sabe que na petição inicial tem que constar os dados do advogado, referentes ao endereço, para que ele possa ser intimado. Mas perceba, caso ele não indique na petição inicial
o endereço, porque na maioria das vezes o papel é timbrado da petição inicial, mas caso ele não indique, permitirá ao juiz que ele corrija isso até o saneamento. Na verdade, o juiz já vai mandar com que ele emende no prazo de 48 horas, conforme diz o artigo 39. Ó. Compete ao advogado à parte, quando postular em causa própria, ou postulando para a parte ou em causa própria, comunicar ao escrivão do processo qualquer mudança de endereço. Okay? Desculpe, no inciso 1. Declarar na petição inicial ou na contestação o endereço em que receberá a intimação. Aí veio o parágrafo único. Se o advogado não cumpriu o disposto no inciso 1 deste artigo, o juiz, antes de determinar a citação do réu, mandará que se supra a omissão no prazo de 48 horas. Então, na verdade, você não espera até a fase de saneamento. Você já dá o prazo de 48 horas. Se o cara não corrige, já dá a porrada. Então, nessa questão número 3, deixa eu explicar novamente as assertivas. Nessa questão número 3, onde é que estão os erros? Primeiro erro, na letra, a letra B eu já disse ela toda bonitinha, que não tinha erro nenhum, mas na letra C, onde é que está o erro? Eita que eu estou apanhando aqui. Letra C, pronto. Perceba o erro, foi aquilo que eu lhe alertei. Essa parte final não existe na lei. Na verdade, o advogado poderá a qualquer tempo renunciar ao mandato? Pode. Devendo, entretanto, assistir o mandante nos 10 dias subsequentes, a fim de lhe evitar prejuízo. Salvo na hipótese de ter comprovado que certificou o mandante para que nomear substituto, não existe essa previsão aqui. Então, se não existe essa parte final, a letra C está errada por conta disso. A letra D está errada porque ele diz, caso o advogado deixe de declarar na petição inicial o endereço em que receberá a intimação, poderá fazê-lo até a fase de saneamento. Não é até a fase de saneamento. Na verdade, o que o advogado vai ter que fazer é corrigir de imediato, porque o juiz vai dar o prazo de 48 horas para que ele corrija. Recebeu a petição inicial, não botou o endereço, o juiz diz, olha, ou você corrige isso ou eu vou indeferir o pedido. Então veja que os dois erros na letra C e D são bem sutis. A maior parte da assertiva está certa, tipo a questão da FGV, né? Ela monta a estrutura toda certinha, mas insere alguma informação equivocada. Então a letra C e a letra D, assim como a letra A, estão corretas. A resposta da questão, desculpe, corretas não, estão incorretas. A resposta da questão número 3, a única assertiva correta, não é a A, não é a C, não é a D, desculpe. Na verdade, a correta é a letra B. Como eu disse, estava toda bonitinha. O instituto da sucessão processual ocorrerá quando houver a morte de qualquer das partes. Ok. Que será substituída pelo seu espólio ou por seus sucessores. Ok. Suspendendo-se o processo e sendo defesa proibida a prática de atos processuais, salvo atos urgentes a fim de evitar o dano irreparável. Exatamente nos artigos que a gente se referiu, releia os pontos, principalmente o artigo 265. Dúvidas até aqui? A gente se vê no próximo vídeo. Até já já.